E aí, tudo certo? Meu nome é Rafael e hoje eu vou falar um pouco sobre o inconsciente e como ele afeta nas nossas vidas. Você já encontrou uma pessoa na rua que nunca tinha visto e não foi com a cara dela? Você já foi em algum lugar e se sentiu meio estranho sem saber o porquê? Você já tomou alguma atitude na sua vida que depois você olhou e pensou, poxa, por que eu fiz isso? Como que eu fui tomar uma atitude dessa? Analisando racionalmente, né? Bom, se você já fez alguma dessas coisas, muito provavelmente isso é coisa do seu inconsciente. Sabia não? Bom, para explicar o inconsciente, vou falar um pouquinho sobre a teoria topográfica de Freud, né? O modelo topográfico de Freud, né? Onde ele descreve em que na nossa mente há alguns lugares, né? Ele descreve 3 locais na nossa mente, né? 3 níveis de consciência, né? O consciente, o pré-consciente e o inconsciente. No consciente estão todas as informações que a gente tem ciência, né? Tudo aquilo que a gente está pensando no momento, tudo aquilo que a gente percebe, tudo isso está no nosso consciente, né? Está no presente e é o que a gente percebe. No pré-consciente estão as informações que a gente pode acessar a qualquer momento. Por exemplo, se eu perguntar em que cidade você mora, você vai pensar no nome da cidade, né? Essa informação não estava no consciente, muito provavelmente, mas quando eu pergunto, você acessa lá no pré-consciente e traz para o consciente. O inconsciente é considerado por Freud, né, o criador da psicanálise, o mais importante desses 3, né? O Freud até faz uma analogia, uma comparação desses níveis de consciência com um iceberg, né? Onde ele diz que o consciente seria aquela parte externa que a gente vê do iceberg, na parte de fora, né, acima da água, né? E na superfície seria o pré-consciente, né? E abaixo, tudo que está abaixo ali da superfície da água seria o inconsciente, ou seja, uma parte muito maior, né? Muito maior mesmo, né? Porque por baixo ali da superfície da água tem muito mais montanha de gelo, né? Então, só para ter uma noção da proporção de quão maior é o inconsciente, né? E no inconsciente estão as informações que a gente não tem acesso livremente, não pela nossa vontade, pelo menos, né? E nele estão todas as nossas memórias, né? As que a gente não lembra, né? E todos os nossos sofrimentos, traumas, dores, tudo a gente joga para o inconsciente, né? Como uma forma de preservação do nosso ser, né? Para a gente manter a nossa estrutura psíquica funcionando bem, né? Porque algo ali está incomodando muito, para que não nos incomode a gente joga para o inconsciente. Só que esses conteúdos, né, negativos, né, que nos incomodam, né? Os pensamentos que a gente não pode ter, né? Desejos proibidos, isso acaba nos afetando sem que a gente perceba muitas vezes, né? Como eu disse no exemplo no início do vídeo, né? De a gente às vezes ver uma pessoa na rua que nunca às vezes a gente viu, né? E a gente, né, conhecer uma pessoa nova e não ir com a cara dela de cara, né? Porque isso às vezes acontece, né? Muitas vezes a gente está associando essa pessoa com alguns traços, ou aparência, o jeito dela com alguma pessoa do passado, né? Seja uma pessoa que você conviveu, seja de um filme, né? Que fez provavelmente alguma coisa ruim, né? Te deu uma impressão ruim ou te fez alguma coisa, né? O contrário também é válido, né? Uma pessoa que você tem boas memórias, né? Por exemplo, só um exemplo, né? Uma pessoa de cabelo vermelho, por exemplo, que uma madrinha que cuidava bem de você e tal, aí você encontra uma pessoa que tem cabelo vermelho também, que tem uma aparência semelhante, assim você já faz uma associação positiva, você já cria uma imagem positiva dessa pessoa, né? E isso acontece muito mais do que a gente imagina, né? Não só por questões de aparência, mas por causa do jeito também. Isso vale também para lugares, né? Se a gente passou por experiências ruins em algum local, né? Ou viu até um filme, né, que aconteceu alguma coisa complicada, por exemplo, ver um filme que acontece uma cena que a gente fica impressionado lá na nossa infância, né? Que se passa numa montanha, né? Então, quando a gente vai para uma montanha, talvez a gente possa ter um certo medo, né? Uma sensação ruim, né? Devido àquilo lá do passado, né? E isso também vale para relacionamentos, né? Não é incomum, né? Uma pessoa ter dificuldade por relacionamentos com coisas que aconteceram lá no passado e ela não entende o porquê. Como, por exemplo, uma criança, uma menina, né, de 5 anos, vê aí o pai agredindo a mãe, né? Quando ela tinha 5 anos, e aí cria uma imagem negativa dos homens, né? Como o homem sendo abusivo e tudo mais. E aí nas relações
ela acaba tendo essa visão negativa ou inconscientemente até procurando homens abusivos, né? De uma forma inconsciente para tentar consertar essa relação com o pai, né? Enfim, para você ter uma noção de como o inconsciente nos faz gostar ou não gostar de certas coisas, né? E o inconsciente, ele é atemporal e ilógico, né? Ele não tem, não importa se uma coisa aconteceu 10 anos atrás, 15, 20, 40, 50, isso não importa. E também ele não tem lógica, né? Tanto é que os sonhos são manifestações inconscientes, né? Por isso que muitas vezes não tem lógica, é difícil de entender, né? Mas através dos sonhos e alguns erros na nossa cognição, né? Nos atos falhos, quando a gente fala uma coisa sem querer, né? Quando a gente está muito relaxado, que vem algumas coisas do inconsciente, né? Mas a gente não consegue acessar livremente, né? O exemplo também que encaixa bem aí são as fobias, né? Os medos, né? Muita gente tem medos quando adulto que não fazem sentido, mas que talvez lá na infância ou na adolescência alguém criou um medo em cima dela, ou ela viu uma cena, né, que chocou ela e ela passa a ter medo, né? Por exemplo, uma coisa que pode acontecer também é ela associar uma coisa negativa de um dia e transferir para um animal, né? Por exemplo, a criança presenciar uma cena forte em um filme, né? Ela vê uma cena que chocou ela, de morte, enfim. E aí naquele dia ela vê um inseto, né? E aí ela pode associar todo aquele pavor que ela sentiu, aquele trauma naquele filme, ao inseto. Então ela passa a ter medo daquele inseto, né? Porque no inconsciente, como eu disse, ele não tem lógica, né? Às vezes o sentimento que estava em um fato desprende do fato e transfere para outra coisa, né? Então por isso que quando a gente tem algo que nos incomoda, a gente toma atitudes que não fazem sentido, sente coisas que a gente sente que não condiz, é bom fazer terapia. Para quê? Porque a gente não tem acesso a essas informações, mas em terapia a gente vai tentando acessar essas informações inconscientes e elaborá-las, ou seja, superá-las, né? Tentar ver a origem daquilo e ver que aquilo era lá na infância, né? É uma coisa que pegou. E aí quando a gente domina esses sentimentos, né, eles não nos dominam mais, né? Porque quando está no inconsciente, eles acabam nos dominando. Mas quando a gente entende o que é, a gente os domina, né? Ah, agora eu entendi! Então, se tiver alguma coisa incomodando aí, né, só algum medo, ou tomando atitudes negativas que a gente não entende, muito provavelmente é coisa do inconsciente e deve ser trabalhado de alguma forma, ou em terapia, né? Uma pessoa tem que começar a refletir sobre a vida, o que ela está fazendo, tentar lembrar, né? Bom, então é isso que eu queria falar um pouquinho sobre o inconsciente, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se quiser mais conteúdo sobre psicologia, se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e valeu!